Boa noite! Hoje, o nosso papo vai por um caminho que parece saído diretamente das telas de cinema. Sabe aquela cena clássica? O espião, impecável em seu terno, ajusta o botão da camisa, que na verdade é uma câmera. Ou talvez ele use uma caneta que, além de tinta, grava conversas inteiras com uma clareza impressionante. A gente assiste e pensa, que imaginação! Mas e se eu te disser que essa imaginação já virou a mais pura realidade? E que ela está muito mais presente em nosso dia a dia do que a gente ousa suspeitar? A tecnologia de espionagem não vive mais apenas nos roteiros de Hollywood. Ela está aqui, agora, disfarçada em objetos tão comuns que passam completamente despercebidos aos nossos olhos. Pense um pouco nos objetos que te cercam neste exato momento. Um carregador de celular plugado na tomada. Um relógio de parede, até mesmo o cadarço do seu tênis. Parecem inofensivos, não é mesmo? Ferramentas do cotidiano, úteis e sem segredos. É exatamente aí que a genialidade da espionagem moderna entra em cena. A tecnologia avançou tanto, mas tanto, que permitiu a criação de dispositivos minúsculos e poderosos, capazes de se esconder nesses lugares que a gente jamais imaginaria. Aquele parafuso na placa de um carro pode conter um rastreador. Aquele detector de fumaça no teto pode estar transmitindo vídeo e áudio em tempo real. É uma realidade um pouco assustadora, eu sei, mas fascinante. Essa transformação radical não aconteceu da noite para o dia, claro. Foi uma evolução silenciosa, impulsionada por avanços que também moldaram o nosso mundo de outras formas. A mesma tecnologia que colocou um supercomputador no seu bolso, o seu smartphone, foi a que permitiu que uma câmera de alta definição coubesse na cabeça de um alfinete. Estamos falando de um universo onde o tamanho deixou de ser um obstáculo. Pelo contrário, o desafio agora é ser o menor, o mais discreto, o mais invisível possível. É uma corrida tecnológica constante, onde engenheiros e designers trabalham no limite do que é fisicamente possível, para criar o espião perfeito. E é sobre esse universo que a gente vai conversar hoje. Vamos abrir essa caixa de segredos e entender como esses dispositivos são criados, do zero. Como é possível colocar tanta tecnologia em um espaço tão pequeno? Como eles são escondidos debaixo do nosso nariz sem que a gente perceba? E, mais importante, até que ponto a nossa percepção da realidade acompanha essa evolução? Prepare-se, porque a nossa conversa de hoje vai te fazer olhar para aquele simples clipe de papel na sua mesa com um pouco mais de desconfiança. Vamos juntos nessa jornada pelo mundo da espionagem moderna. Acredite, a realidade pode ser muito mais surpreendente que a ficção. Para entender como um dispositivo de espionagem se torna invisível, primeiro a gente precisa olhar para dentro dele, bem lá no fundo, no seu coração. E o coração de toda essa tecnologia tem um nome: microeletrônica. É ela a grande responsável por essa mágica toda. Pense na microeletrônica como a arte de construir coisas incrivelmente pequenas e complexas. Os engenheiros que trabalham nessa área são como escultores, mas em vez de argila, eles usam silício. Eles pegam componentes que antes eram grandes e desajeitados e os encolhem a um tamanho quase microscópico. É um trabalho minucioso, de uma precisão que a gente mal consegue imaginar. O segredo está em componentes como os chips e os sensores MEMS. Essa sigla, MEMS, significa Sistemas Microeletromecânicos. Parece complicado, mas a ideia é simples. São peças minúsculas que combinam eletrônica com partes mecânicas, como sensores de movimento ou microfones. Um microfone MEMS, por exemplo, pode ser menor que um grão de arroz e, ainda assim, captar uma conversa sussurrada do outro lado de uma sala com uma clareza impressionante. Esses componentes são o que permitem que um dispositivo de escuta seja tão pequeno quanto a ponta de um lápis. E o chip? O chip é o cérebro de tudo, processando as informações e garantindo que tudo funcione como deve. A escolha desses componentes é um verdadeiro quebra-cabeça para os engenheiros. É uma busca constante pelo equilíbrio perfeito. Eles precisam de um sensor de alta qualidade,
um chip poderoso para processar os dados e, claro, uma bateria que dure o máximo possível. E tudo isso tem que ser minúsculo. Baterias de íon de lítio, finas como uma folha de papel, ou tecnologias que permitem que o dispositivo roube energia de fontes próximas, como redes Wi-Fi ou cabos elétricos, são algumas das soluções. Cada milímetro conta. Cada gota de energia é preciosa. É uma engenharia de otimização levada ao extremo. E assim, peça por peça, esse quebra-cabeça vai se montando. Um sensor de imagem aqui, um microfone ali, um processador minúsculo acolá. Tudo conectado por fios mais finos que um fio de cabelo e alimentado por uma bateria quase invisível. O resultado final é um circuito eletrônico completo, potente e autônomo, que pode caber em praticamente qualquer lugar. É a microeletrônica que dá aos espiões o seu superpoder mais importante, a invisibilidade. Sem ela, a espionagem ainda estaria presa à era das escutas grandes e fáceis de encontrar. Mas hoje, o jogo mudou completamente, e a gente mal começou a ver o que é possível. Agora que a gente já entendeu a mágica da microeletrônica, vem a segunda parte do desafio. E talvez seja a mais criativa de todas. Como pegar esse circuito minúsculo e escondê-lo em um objeto do dia a dia sem que ninguém desconfie? Aqui, a engenharia encontra a arte. É o momento em que a tecnologia precisa se tornar invisível, não pelo tamanho, mas pela camuflagem. O objetivo é criar um disfarce tão perfeito que o objeto espião seja indistinguível do seu equivalente comum. Ele precisa parecer, sentir e até pesar o mesmo. Qualquer detalhe fora do lugar pode colocar tudo a perder. O processo de design é obsessivo. Os engenheiros desmontam o objeto original, seja uma caneta, um carregador de celular, um relógio ou um isqueiro, e estudam cada pedacinho dele. Eles analisam os materiais, as texturas, o peso, o equilíbrio. O desafio é encontrar um espaço interno, por menor que seja, para acomodar o circuito de espionagem. Muitas vezes, eles precisam redesenhar completamente o interior do objeto, criando compartimentos secretos e passagens ocultas para os componentes. É um trabalho de mestre, que exige uma compreensão profunda tanto da eletrônica quanto do design industrial. O resultado precisa ser impecável. Os materiais usados são escolhidos a dedo. Se o objeto original é de plástico, o invólucro do dispositivo espião precisa ser feito de um plástico com a mesma densidade, cor e textura. Se é de metal, eles usam ligas metálicas idênticas. Às vezes, eles utilizam técnicas de impressão 3D de alta precisão para recriar peças internas ou externas com uma perfeição milimétrica. O objetivo é que, mesmo se alguém pegar o objeto na mão e o analisar de perto, não sinta nada de estranho, nada de peças soltas, nada de peso desequilibrado, nada de um plástico que parece barato demais. A camuflagem precisa resistir ao escrutínio mais atento. Pense em um simples botão de camisa. Para esconder uma câmera ali, os designers precisam criar um botão que tenha exatamente a mesma aparência dos outros. A lente da câmera, minúscula, é disfarçada como um dos furos da costura ou como um detalhe do design. A eletrônica fica escondida na parte de trás, achatada contra o tecido. O mesmo vale para um cadarço de sapato, que pode esconder uma antena flexível, ou para a moldura de um quadro, que pode abrigar um gravador de áudio. É uma dança delicada entre forma e função, onde o objetivo final é fazer com que a tecnologia desapareça completamente dentro do objeto. É a arte de se esconder à vista de todos. Vamos falar agora sobre os sentidos desses espiões eletrônicos, seus olhos e ouvidos. Como eles conseguem ver e ouvir tudo com tanta clareza, mesmo sendo tão pequenos? Comecemos pelas câmeras. A tecnologia-chave aqui é a câmera pinhole. O nome já diz tudo. Pinhole significa
buraco de alfinete. A lente de uma câmera dessas é literalmente do tamanho da ponta de um alfinete. Ela funciona com um princípio óptico muito simples, permitindo que a luz passe por uma abertura minúscula e forme uma imagem em um sensor digital que fica logo atrás. É a mesma ideia daquelas câmeras fotográficas artesanais feitas com caixas de sapato, só que levada a um nível de sofisticação tecnológica absurdo. O que é realmente impressionante é a qualidade que essas microcâmeras conseguem entregar. Antigamente, uma câmera pequena significava uma imagem de péssima qualidade, granulada e escura. Hoje, não mais. Graças a sensores de imagem CMOS de alta sensibilidade, essas câmeras pinhole podem gravar vídeos em alta definição, ou até mesmo em 4K. Elas são projetadas para funcionar muito bem mesmo em condições de pouca luz, ajustando-se automaticamente para capturar imagens nítidas, onde uma câmera normal veria apenas escuridão. Então, aquele pontinho preto quase invisível na gravata de alguém pode estar filmando tudo em uma qualidade que você só esperaria de uma câmera profissional. E os ouvidos? Os microfones seguiram uma evolução parecida. Como já falamos, os microfones MEMS são os heróis aqui. Eles são incrivelmente pequenos, consomem pouquíssima energia e são extremamente sensíveis. Mas a tecnologia não para por aí. Muitos dispositivos de espionagem modernos usam múltiplos microfones e algoritmos de processamento de sinal. Esses algoritmos funcionam como um cérebro, analisando os sons captados por cada microfone. Eles conseguem filtrar ruídos de fundo, como o barulho do ar-condicionado ou de uma rua movimentada, e focar apenas na voz humana. O resultado é uma gravação de áudio limpa e inteligível, mesmo em ambientes desafiadores. A combinação desses olhos e ouvidos superpotentes é o que torna esses dispositivos tão eficazes. Uma escuta escondida em um vaso de plantas pode não só gravar a conversa, mas também isolar a voz da pessoa que está mais longe, tornando-a perfeitamente clara. Uma câmera disfarçada em um detector de fumaça pode não só filmar a sala inteira, mas também dar zoom digital em um documento sobre a mesa. A tecnologia permite que esses pequenos espiões superem suas limitações físicas. Eles não apenas veem e ouvem, eles veem melhor e ouvem melhor do que a gente poderia esperar, transformando qualquer objeto em um ponto de vigilância de alta performance. Saber onde alguém está é uma das informações mais valiosas que existem, seja no mundo da espionagem ou no nosso dia a dia. E para isso, existem os rastreadores. Se antes eles eram aparelhos grandes que precisavam ser instalados de forma desajeitada debaixo de um carro, hoje eles são tão pequenos e discretos que podem ser escondidos em praticamente qualquer lugar. A tecnologia por trás disso é o GPS, o Sistema de Posicionamento Global, mas com um toque extra de sofisticação. Os rastreadores modernos usam chips de GPS de altíssima sensibilidade, capazes de encontrar um sinal de satélite, mesmo em condições difíceis, como dentro de garagens ou em meio a prédios altos. O grande desafio dos rastreadores sempre foi a bateria. Um chip de GPS consome bastante energia para se comunicar com os satélites. Para resolver isso, os engenheiros desenvolveram soluções muito inteligentes. Muitos rastreadores modernos não ficam ligados o tempo todo. Eles dormem a maior parte do tempo para economizar bateria. Usando um acelerômetro embutido, um sensor de movimento, o dispositivo só acorda e ativa o GPS quando detecta que o objeto ou veículo começou a se mover. Assim que o movimento para, ele volta a dormir. Essa técnica pode fazer uma bateria minúscula durar semanas, ou até meses, com uma única carga. A forma como eles transmitem a localização também evoluiu. Em vez de depender apenas do GPS, muitos dispositivos usam uma combinação de tecnologias. Eles podem usar o LBS, que triangula a posição usando as torres de celular mais próximas, ou até mesmo o Wi-Fi.
Quando o rastreador está em uma área interna sem sinal de GPS, ele pode escanear as redes Wi-Fi ao redor e consultar um banco de dados global para determinar sua localização com uma precisão surpreendente. Essa combinação de GPS, LBS e Wi-Fi garante que o rastreador funcione em praticamente qualquer ambiente, seja ao ar livre, dentro de um shopping ou no subsolo de um estacionamento. E onde eles se escondem? Em todos os lugares. Existem rastreadores magnéticos, à prova d'água, que podem ser colados em qualquer superfície metálica de um carro em segundos. Existem outros, tão pequenos, que podem ser costurados no forro de uma mala ou de um casaco. Há até mesmo rastreadores projetados para se parecerem com um relé ou um fusível comum do carro, permitindo que sejam instalados diretamente na caixa de fusíveis, onde recebem energia contínua da bateria do veículo e se tornam praticamente indetectáveis. O rastro que eles deixam é digital e silencioso, um mapa em tempo real dos movimentos de alguém, acessível de qualquer lugar do mundo. É a vigilância de localização em sua forma mais discreta e poderosa. Até agora, falamos sobre ver e ouvir o mundo físico. Mas hoje, grande parte da nossa vida acontece no mundo digital. Nossas conversas, nossas fotos, nossos documentos mais importantes, tudo está em nossos celulares e computadores. E, claro, a espionagem também migrou para esse universo. Os dispositivos de espionagem digital são talvez os mais sutis de todos, porque eles não precisam necessariamente de uma câmera ou de um microfone. O alvo deles é a informação pura, os dados que fluem pelos nossos cabos e conexões sem fio. Eles são os dedos duros digitais que se aproveitam da nossa confiança na tecnologia. Um exemplo clássico e genial é o carregador de celular espião. Por fora, ele parece um carregador comum, daqueles que a gente usa todos os dias. Você o conecta na tomada e pluga seu celular para carregar. Tudo funciona normalmente. O que você não sabe é que, dentro daquele invólucro de plástico, existe um pequeno módulo Wi-Fi e um software malicioso. Enquanto o seu celular carrega, o dispositivo pode, por exemplo, criar uma rede Wi-Fi falsa, enganar seu telefone para que ele se conecte e, a partir daí, interceptar todo o tráfego de dados. Ou, em versões mais agressivas, ele pode explorar vulnerabilidades para instalar um programa espião diretamente no seu aparelho. Outra ferramenta muito poderosa é o interceptador de dados USB, também conhecido como keylogger de hardware. Imagine um pequeno adaptador que se parece com uma extensão USB. Você o conecta entre o seu teclado e o computador. Ele é tão discreto que a maioria das pessoas nem notaria sua presença. Esse pequeno dispositivo tem uma única missão: registrar tudo o que você digita. Cada letra, cada número, cada senha. Ele armazena milhares de páginas de texto em sua memória interna. Mais tarde, o espião pode simplesmente recuperar o dispositivo e baixar todo o registro das suas atividades, descobrindo suas senhas de e-mail, contas bancárias e redes sociais. Esses dispositivos são perigosos porque exploram a nossa necessidade constante de conectar e carregar nossos aparelhos. A gente confia em um cabo USB, em um carregador, em uma rede Wi-Fi pública. E é exatamente essa confiança que eles usam como porta de entrada. A tecnologia por trás deles envolve microcontroladores, programados para executar tarefas específicas de ataque, como a interceptação de pacotes de dados ou a emulação de um teclado. Eles são a prova de que a espionagem moderna não se trata apenas de ouvir conversas secretas, mas também de roubar a nossa identidade digital, bit por bit, de forma silenciosa e, muitas vezes, impossível de detectar. Então, o dispositivo está projetado. Os componentes minúsculos estão no lugar, e a camuflagem é perfeita. Mas como ter certeza de que ele vai funcionar no mundo real sem ser descoberto? É aqui que entra a fase final e uma das mais críticas: o teste. E não estamos falando de teste simples.
Estamos falando de laboratórios sofisticados que simulam as condições mais realistas e desafiadoras possíveis. Os engenheiros precisam garantir que o dispositivo não apenas funcione, mas que sua presença seja absolutamente imperceptível. É a prova de fogo, o ensaio geral antes da estreia no mundo real. Dentro desses laboratórios, eles recriam ambientes inteiros. Pode ser um escritório executivo, uma sala de reuniões, o interior de um carro ou um quarto de hotel. Tudo é montado com um nível de detalhe impressionante. Então, eles colocam o dispositivo espião em seu esconderijo e começam os testes. Robôs, equipados com sensores de calor, detectores de frequência de rádio e câmeras de alta sensibilidade, vasculham o ambiente em busca de qualquer anomalia. Eles procuram por emissões de calor anormais, por sinais de rádio que não deveriam estar ali, por qualquer coisa que possa denunciar a presença do bug. Os testes de desempenho também são rigorosos. Se for uma câmera, ela é testada sob diferentes condições de iluminação, do sol forte à escuridão quase total. Se for um microfone, eles simulam conversas em diferentes volumes e com vários tipos de ruído de fundo para garantir que a gravação seja sempre clara. Se for um rastreador, ele é submetido a movimentos bruscos, a variações de temperatura e a ambientes com sinal de GPS fraco. Cada detalhe é ajustado e refinado. A antena pode ser reposicionada, o software pode ser otimizado para economizar mais bateria, ou o invólucro pode ser refeito para dissipar melhor o calor. E, finalmente, chegamos à conclusão desta nossa conversa. Olhando para tudo isso, para a microeletrônica, para a camuflagem, para o poder desses pequenos olhos e ouvidos, é impossível não pensar que tudo parece um filme de ficção científica, não é mesmo? Parece algo que a gente só veria nas mãos de um James Bond ou de um Ethan Hunt. Mas a verdade, e talvez essa seja a parte mais inquietante e fascinante, é que tudo isso é real. Essa tecnologia não está no futuro, ela está aqui, agora, ao nosso redor. E isso nos convida a uma reflexão. Quantos segredos estão escondidos nos objetos mais comuns do nosso dia a dia? Fica a pergunta no ar. Obrigado e boa noite.